E aí galera, todos bem-vindos ao canal HT360. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre aeróbico em jejum. Eu sei que já tem muitos vídeos falando sobre aeróbico em jejum, porém é a minha atividade aeróbica favorita para perder gordura, né? E recentemente eu li um artigo do Halush, né? Falando sobre o aeróbico em jejum. Eu acho que ele explicou de uma maneira muito legal, muito bacana, o motivo pelo qual você elimina mais gordura durante o aeróbico em jejum do que outros aeróbicos, né? Só que ele coloca aqui no início do artigo a seguinte frase: o presente artigo não tem o objetivo primordial de comparar o aeróbico em jejum com outras formas de aeróbico com o objetivo de queima de gordura, mas esclarecer por que o método é tão eficiente para a queima de gordura, porque você não precisa se preocupar com o catabolismo. Bom, eu conheci o aeróbico em jejum há mais ou menos uns 3 anos, né? Acabei lendo alguma coisa na internet, se eu não me engano foi até o Valdemar Guimarães, algo do Valdemar Guimarães que eu acabei lendo, e fiz um teste. Em 20 dias eu tive um resultado muito bom, né? E por esse motivo eu continuei insistindo no aeróbico em jejum, e os resultados foram ótimos com relação tanto a poupar a minha massa muscular, quanto a maior perca de gordura, com relação ao tempo que você faz, com relação ao esforço físico que você faz também. Então vamos aqui ao artigo. No estado alimentado, a fonte predominante de energia é reserva de glicogênio hepático e muscular. E a maior participação dos lipídios, ou seja, das gorduras, né, ocorre somente após 20 a 25 minutos de atividade. O aumento da lipólise no tecido adiposo subcutâneo com a transição do repouso para o exercício moderado é estimulado pela epinefrina, adrenalina, entre aspas, através da ativação de receptores beta-adrenérgicos e pela redução da insulina plasmática. Tá, essa aqui é a condição fisiológica do corpo num exercício, o corpo estando alimentado, que é esse que eu costumava fazer, né, que não era o aeróbico em jejum, era o aeróbico convencional, onde você se alimentava, onde você se alimenta e parte para fazer o seu aeróbico, né? Agora aqui vem o caso do jejum. O que acontece no jejum? Quando as reservas de carboidratos estão baixas, como no jejum, o corpo se volta mais para a oxidação de gorduras para obter energia. Esse processo fica facilitado pela diminuição da concentração de insulina e pelo aumento das concentrações de adrenalina, noradrenalina e cortisol e hormônio do crescimento. Tá? O que quer dizer isso aqui? Quando as suas reservas de energia estão baixas, um período de sono, um período mais longo de jejum, em torno de 6 horas, né, de 6 a 8 horas, o corpo volta mais para a oxidação de gordura. E esse processo é facilitado por conta do quê? Do aumento da concentração de adrenalina, noradrenalina, cortisol e hormônio do crescimento. Cada um desses fatores tem uma função específica em melhorar a retirada de gordura do nosso corpo, ou otimizar essa retirada. Por isso é que o aeróbico em jejum faz tanta diferença, né? E um detalhe que eu parei de utilizar a suplementação no meu aeróbico em jejum, com relação aos BCAAs, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer o aeróbico, eu usava em torno de 5, 4 gramas de BCA, né? Eu parei de utilizar por quê? Porque depois de ler esse artigo, eu percebi que a oxidação de proteínas durante esse estado em jejum é muito pequena. Para pessoas que não estão utilizando nenhum tipo de hormônio, chega em torno de 10 a 15, de 5 a 10% desse total energético pode vir a ser proteína. Isso não quer dizer também que vá vir a ser, desde que você siga as recomendações corretas do aeróbico em jejum, de acordo com o seu nível, né, de treinamento. Então o BCA, o que acontece? Uma pequena quantidade de leucina, né, que é uma parte do BCA, pode estimular a liberação de insulina. E quando a insulina, mesmo em pequenas quantidades, ela é liberada no nosso organismo, ela reduz em até 50% a lipólise, né? Então o que? Reduz o que? Até em 50% a quantidade de gordura gasta. Por esse motivo parei de usar BCA tanto no meu aeróbico em jejum quanto antes do meu treinamento.
Até porque eu já li uma outra pesquisa falando que o BCA realmente ele é melhor utilizado na questão de ser um anticatabólico quando você faz uma atividade de longa duração, né? Se você tem um treino de 2, 3 horas, realmente muito intenso, vale a pena utilizar. Agora, como meu treino geralmente dura 45 minutos a 1 hora, eu acabo não utilizando mais o BCA antes do treino, tá? Não que o BCA não tenha funções boas, né, na suplementação, tem sim, mas eu procuro utilizar ele pós-treino, né, hoje em dia, ou eu utilizo ele quando eu estou em fase de cutting, alguma coisa assim que minhas reservas de carboidratos estão muito baixas, então eu acabo jogando algumas vezes ele ao longo do dia para evitar que eu perca massa muscular. Mas eu não uso mais antes do aeróbico em jejum e não uso mais antes do meu treino de musculação. Tá? Se você quiser usar, use, mas a sugestão é que você leia e pesquise e de repente você pode estar empregando esse suplemento de uma maneira melhor para te dar mais resultados. Tá, vamos lá, tem um outro pedaço aqui que eu achei interessante. Tá. Agora, o pessoal tem por hábito também de utilizar termogênico antes do aeróbico em jejum. Eu utilizo, eu acho muito viável, acho que o termogênico, principalmente o importado, assim como no meu vídeo, no outro vídeo que eu postei no canal fala, a diferença básica entre alguns importados e nacionais, que eu vi com avaliações físicas, né, não do nada assim, enfim. Eu gosto de utilizar os termogênicos. Já utilizei Lipo6 Black, Ultra Concentrado, Super HD, Hydroxystin da Muscle-Tech, o Oxelite, né? Achei todos muito bons, nenhum deixou a desejar. E eu utilizava também vitamina C, né? Junto com esse BCA. E a vitamina C ainda não tem muitos estudos, segundo o artigo aqui também, conclusivos sobre o efeito anticatabólico dela, então eu também cortei. E diferença em perca de massa muscular não deu nenhuma não. Isso já fazem uns 2 a 3 meses que eu acabei tomando essas decisões e graças a Deus meu corpo respondeu de uma maneira boa, assim como o artigo fala. E qual é um dos melhores termogênicos para você utilizar durante o aeróbico em jejum? Bom, a cafeína é um dos suplementos mais eficientes, pois ela eleva as taxas de ácidos graxos livres e poupa o glicogênio durante a atividade física. Isso aqui o artigo refere, eu achei bacana e achei legal compartilhar com vocês também, né? Essa cafeína você pode conseguir ela através do termogênico importado. Para aquelas pessoas que têm um receio de usar os termogênicos importados, a mídia fala muito mal deles, né? Enganosamente, eu nunca observei em nenhum das pessoas que eu já vi utilizar, e foram muitas, qualquer efeito assim maléfico, enfim, para a saúde. Mas se você preconiza de não utilizar um termogênico importado, você pode ir até uma farmácia de manipulação e pedir para eles manipularem cafeína, só dar uma analisada na questão da quantidade. Para iniciantes, geralmente começa com 100 mg de cafeína por dose, né, ou por aeróbico ali, e depois você pode ir aumentando, né, gradativamente, a cada semana, enfim, quando seus resultados forem caindo, você pode ir aumentando até um nível de segurança particular seu. Né? O meu nível de segurança são em torno aí de 600 mg de cafeína. Acima disso eu já não gosto de utilizar mais não. Tá? E o importante também para você poupar a massa magra, né, e perder o máximo possível de gordura é estar bem hidratado. Você precisa de pelo menos o consumo aí de 350, 500 ml de água antes de você fazer o seu aeróbico e posteriormente você voltar do seu aeróbico em jejum também consumir aí mais 500 ml de água. Eu prefiro respeitar o protocolo que fiz o aeróbico em jejum com um termogênico e com bastante água. Assim que eu terminei o aeróbico em jejum, eu chego e aguardo durante 30 minutos para poder fazer meu café da manhã. Porque no protocolo que eu sigo, ele fala que o corpo nesse período ainda está tirando, né, nesse processo de retirada de gordura, ainda está tirando muita gordura. Então se eu já colocar uma fonte de energia, o meu cérebro, como ele é inteligente, ele vai acabar utilizando boa parte dessa energia já para funções
que ele julga primordiais ou mais que estão precisando de energia mais rápido. Então eu espero essa meia hora e faço aí depois o meu café da manhã, normal como está a minha dieta da época em que eu esteja fazendo. Tá? Com relação ao tempo de duração, recomenda-se em torno de 20 a 50 minutos de aeróbico em jejum. Por que não muito mais? Porque aí sim você pode entrar numa zona catabólica um pouco mais complicada e perder um pouco mais de massa muscular. Para pessoas mais avançadas, tem aqueles que preferem fazer o HIIT, High Intensity Training, né? Ou treinamento intervalado, enfim, depende como você chama. Eu prefiro fazer um aeróbico moderado, né? Quando eu não estou utilizando nenhum hormônio, que é agora, por exemplo. Então, eu prefiro fazer numa intensidade moderada, uma caminhada acelerada. Às vezes, quando eu estou meio entediado, eu dou umas corridinhas assim. Eu caminho numa praça aqui em frente à minha loja de suplementos, né? E ela tem, se eu não me engano, 600 metros de volta total. Então eu corro geralmente as laterais, uma lateral, caminho uma, caminho uma, e assim por diante, até que eu esteja me sentindo bem, né? Porque eu não sou atleta, então eu também fico num nível de segurança bom para mim, e eu acho que vocês deveriam respeitar isso. Então de 20 a 50 minutos é a quantidade de aeróbico. Recomendação particular minha é que você nunca comece com o máximo, sempre comece com o mínimo. Então comece com 20 minutos, se for iniciar, né? Ou até menos, se o seu caso for de obesidade, mórbida e tal, com problemas articulares, então comece com menos. Mas vale a pena, o aeróbico em jejum vale muito a pena por essas coisas que eu já relatei aqui para vocês, fisiológicas, que o corpo gasta realmente mais gordura, poupa realmente a massa muscular e você tem um resultado muito expressivo. Todas as pessoas que começaram a fazer o aeróbico em jejum e viram os benefícios, realmente eles não voltaram a fazer outro aeróbico, a menos que por uma coisa como trabalho, estudo ou algumas outras coisas, ela não consiga realmente fazer esse aeróbico em jejum. Mas ela conseguindo, ela prefere muitas vezes fazer porque a pessoa vê o resultado, né? O que é mais importante do que eu estou falando é você fazer um teste e ver o resultado, né? Muitas vezes você pode não acreditar em mim, apesar de toda a minha sinceridade, enfim, do meu canal só trabalhar com coisas mais honestas, né? Enfim. Mas é isso aí. Esse é o vídeo de aeróbico em jejum. Agradeço ao Eduardo Halush pelo artigo, realmente muito proveitoso, né? Ele tem seguido essa conduta de ter muitos artigos. Quem tiver oportunidade, vou deixar aqui no vídeo, eu vou escrever embaixo aí, vou deixar o endereço da página dele, onde tem muitos artigos interessantes. Entra lá, dá uma olhada, vale a pena. Valeu, um abraço a todos. HT360 sempre querendo o seu bem. Compartilhe o vídeo, gente, dá aquele like para ajudar meu canal a crescer. Porque quanto maior a gente ficar, melhor vão ser as coisas para vocês aí. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.